Cara, normalmente, a mulher que faz isso, cara, ela vai acabar mais. Isso às vezes pode acabar se voltando contra ela, porque acontece que ela vai acabar, às vezes, se envolvendo com os dois camaradas e pode acabar se iludindo pelos dois. Pode acabar que os dois vão acabar iludindo ela. Então nem sempre dá certo. Às vezes o feitiço volta contra o feiticeiro. Mas o que é que eu identifiquei recentemente, rapaziada? Recentemente eu percebi que nessas coaches que algumas mulheres acompanham, né, elas têm uma espécie de mantra, digamos assim, ou de hashtag que se chama Seja Tóxica. Se você for tóxico com alguém, o que acontece, rapaziada? O que é ser tóxico? É ser manipulador. Significa isso, sacou? Quando você é tóxico com alguém, você vai despertar também um sentimento, né, desagradável na outra pessoa, digamos assim. Que nesse caso, nos homens, será de frustração, por exemplo. Inclusive, um dos motivos pelos quais hoje você tem muitos homens frustrados, etc. e tudo mais, é por causa de comportamentos assim. É que esse comportamento já é comum, já tem um tempo. Sacou? De administrar contatinho, de estar saindo com mais de um cara, e de fazer o famoso leading on, né? Que você vai deixando a corda esticar, tal, você vai alimentando expectativas, mas você não as complementa só se você achar que aquilo é interessante para você. Independente do que você está fazendo com os sentimentos da outra pessoa, ok? Esse é um dos principais componentes pelo qual, rapaziada, fazem os homens encontrar esse conteúdo, achar sentido e passar a acompanhá-lo. Muitas vezes a gente fala sobre a questão das leis e tal. Eu acho que as leis não é o principal motivo, rapaziada, para trazer, né, esse fator tão relevante na frustração masculina que é abundante hoje em dia. Eu acho que esse é o principal. Que na prática, às vezes você vai ver do cara que ele tá conversando com a garota, ele chega, ele conversa, e ela vai deixando ele na gaveta, como se fosse um carregador, sacou? Por enquanto eu não preciso de você. Talvez ela não precise, mas ela quer ter na gaveta. Não quer dizer que ela vai usar. Mas ao mesmo tempo, ela tá usando esse cara, né? Ele vai se sentir usado. E aí o que acontece? Na prática, o cara às vezes tá conversando, ele vai chamar pra sair ou algo do tipo, e aí acontece que de repente às vezes até marca o encontro, ou a garota desmarca em cima da hora, ou ela não vai e ele fica confuso. Por quê? Porque você era o carregador que estava na gaveta. E aparentemente ela estava preocupada, né, que o principal fosse quebrar, talvez, ou às vezes ele nem estava dando indicativos de mau funcionamento, digamos assim, mas mesmo assim ela já quis se preparar. Às vezes acontece de a mulher ter a desconfiança no masculino no homem desde o início, ou ela ir adquirindo essa desconfiança, que é o principal componente. Além da questão da hipergamia, uma coisa que acontece, rapaziada, é que muitas mulheres hoje elas não confiam nos homens. Generalizando, elas não confiam nos homens. Então o que acontece? É isso que eu estou querendo dizer. Muitas vezes, o motivo pelo qual elas vão achar que é justificável elas serem tóxicas é por causa dos homens. A culpa é dos homens, então é você. Vejam só vocês, independente disso. Mas isso é contraditório, cara. Porque elas falam que não gosta do cara bonzinho. Mas aí você tem que ser tóxica, porque as emoções. Esse é o problema. Porque o cara bonzinho que elas dizem que tem nojo, muitas vezes, sacou? Ou desprezo e etc., como você vai ver algumas coaches dizendo, o que acontece? Esse cara é o cara que você não vai precisar de um carregador. Você não vai precisar de um carregador reserva. Porque provavelmente ele vai ser o cara que se você tiver um filho com ele, ele não vai sumir. O cara bonzinho é esse cara. Eu não falo de forma sensacionalista. O cara bonzinho é esse cara. Ele não vai sumir se você tiver um filho com ele. Ele vai pagar a pensão certinho. Ele vai querer estar presente na vida do filho. Ele não vai te trair. Ele não vai ser tóxico. Mas muitas vezes ele é sem graça. Por quê? Porque talvez você seja o único carregador que ele tem. E o único que ele precisa. E para ele precisar muito desse carregador, porque é o único que ele tem, talvez ele nem tenha dinheiro para comprar outro. Talvez ele não queira comprar outro. Ele só quer esse carregador. O que acontece? Né? Ele vai valorizar muito esse carregador. Mas às vezes, né, isso pode acabar sendo o quê? Sem graça. Você precisa ser tóxica porque muitos homens às vezes são tóxicos. Mas ao mesmo tempo você não quer o cara bonzinho. Porque o cara bonzinho ele não vai te dar motivo para você ser tóxica com ele. E às vezes algumas mulheres elas vão acabar sendo tóxicas com o cara bonzinho porque ele é sem graça. Porque ele é inseguro. E elas às vezes vão ver algumas como defeito essas coisas. Que são questionáveis, né? Às vezes o cara ser um pouco introvertido. Porque tudo bem, o cara bonzinho é diferente do homem bom. Eu entendo. Sacou? O que quer dizer essa história do cara bonzinho? Às vezes o cara é um pouco introvertido, é um pouco inseguro, mas ele vai ter tantas outras características que as mulheres dizem, né? Valorizar e priorizar. Mas aí é o que eu falo, sabe por quê? Porque às vezes é o que eu já disse pra vocês, cara. Às vezes, pra muitas mulheres, o ego é o maior vilão delas, cara. É o ego. Sabe por quê que às vezes o cara tóxico, né? Ou às vezes o cara bonzinho não é interessante? Porque esse cara que não é um homem bonzinho e tudo mais, sacou? Que às vezes faz ela precisar ser tóxica e acompanhar dicas tóxicas com outras mulheres. Porque esse cara que não é um homem bonzinho, por que às vezes vai ser tóxico? Ele tem mais opções, então ele vai ficar manipulando todas, né? Pra conseguir sair com todas. O que acontece? Esse cara é um desafio. É o que eu falei, o ego da mulher, às vezes, é o que eu digo. Você que é o camarada, que é o cafajeste, acha que é por sua causa? Não, é por causa dela. Ela porque ela olha pra você e fala, cara, esse maluco aí, eu vou fazer ele se apaixonar, eu vou fazer ele ficar na minha mão. É sobre conseguir
dobrar você, o que isso representa para ela, o que isso diz sobre ela. Então muitas vezes o ego da mulher acaba sabotando ela mesma nessa circunstância. Então nesse exemplo do tal do leading on, é a crítica que eu faço, cara, de você iludir, de você ser tóxica, de você ter mais de um carregador, porque o que acontece, né? Literalmente você vai ter que manipular o cara. Esse é o problema desse tipo de circunstância, que eu já falei. Quando você manipula, você abre margem para ser manipulado. E a proposta que eu trago aqui para vocês é de você quebrar esse ciclo, rapaziada. Ninguém tem tempo, cara. Imagina só, cara. Você ter que ficar, né, com um carregador, 2 carregadores, 3 carregadores e não sei o quê. Cara, você tá andando de mão dada com uma menina na rua um dia e tá vendo a outra lá que você tá ficando. O que você vai fazer? Você vai mergulhar no meio da moita? Você tem que ficar sustentando mentira, isso é cansativo pra caramba. Então a minha proposta é justamente de interromper esse ciclo, de ser tóxico e seja tóxico e não sei o quê. Como que você evita isso? Através do posicionamento. É simples assim. E outra questão sobre isso foi o que eu destaquei nesse caso, né? O que acontece é que as mulheres às vezes têm essa mentalidade dentro de um relacionamento. Essa mentalidade do quebrou-troca, que é comum hoje em dia. Sacou? Ao invés de você tentar consertar, esse é o problema, cara. Pô, meu carregador tá dando problema, né? É essa geração imediatista, que quer tudo na hora e do jeito que ela quer. Meu carregador não tá funcionando. Porra, meu carregador, né? Vamos continuar no objeto. Nossa, ele me ajudou durante tanto tempo. Caramba, agora que ele não serve mais, eu jogo fora e pego outro. Caramba. É o que eu disse, você não tem como controlar o comportamento do outro, mas você tem como controlar o seu próprio comportamento. É assim que você evita passar por essa circunstância de ser manipulado, de ter que ficar sustentando uma mentira. Se posicionando sobre o mais rápido possível, que é o que eu trago para vocês do modo 1, que é você ser o mais direto e transparente com como você quer se relacionar e o que você vai fazer, o que você vai entregar e o que você espera dessa garota. Muitas mulheres não sabem valorizar, ficam ofendidas, fica puta, xinga, fica brava, não aceita, se sente ofendida, como eu falei. O que acontece? O cara vai mentir. O cara vai mentir. Porque muitas vezes, cara, a mulher não aguenta ouvir a verdade, não aguenta o cara falar, cara, eu não quero namorar, eu não quero relacionamento sério, o que eu quero é isso, 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 isso. O que eu espero de você, o que eu vou fazer nisso é isso, isso. E muitas mulheres não estão preparadas para ouvir essa transparência, essa verdade. E o que acontece, né? Ela às vezes acaba sendo tóxica com o homem que não foi tóxico com ela. E aí o que vai acontecer? O cara pode acabar escondendo, omitindo ou mentindo depois dali em diante. E o que vale a pena destacar, cara, é que essa mentalidade, né, seria menos pior se ela fosse só quando as pessoas estão se conhecendo. Mas o que acontece é que as mulheres levam isso para dentro do relacionamento às vezes. Pode ser por osmose, não sei. Pode acontecer, pode ser desde o início, pode ser por osmose, pode ser porque o cara deu motivo. Essa desconfiança. Isso é desconfiança. Isso é desconfiança. Essa desconfiança no masculino, às vezes, começa desde o início no relacionamento, porque eu sinto que ela foi disseminada de forma cultural entre as pessoas. Ela está sendo disseminada de forma cultural entre as pessoas. Então, às vezes, a pessoa já tem a cultura, sacou? De não confiar no homem desde o início do relacionamento, que é o que eu falo. Tá com o pé dentro, tá com o outro pé fora. Ou tá sempre preparada, né? Sempre vai ter aquele carregador na gaveta. Pode estar lá no fundo, mas tem. O que, na minha opinião, eu sempre vou dizer pra vocês, cara, que isso, uma mulher que se veste de maneira provocante a fim de chamar a atenção de outros homens, ela tem um namorado ou um marido, os lugares que ela frequenta, o comportamento que ela tem nas mídias sociais, a forma que ela interage e se apresenta para essas pessoas, ou que ela lida especificamente com homens, muitas vezes, na minha opinião, isso é um tipo de traição. E às vezes os caras que têm que se relacionar hoje em dia, eles têm que se sujeitar a ser um cuckold. Cuckold é aquele cara que gosta de ver outros caras se relacionando com a esposa dele. Para mim é equivalente. E aí a gente já entra, né, num outro ponto de vista, rapaziada, que assim, para onde isso está caminhando? A tendência é piorar. E aí só o tempo que vai nos dizer o que nos aguarda lá na frente. Será que vai ser comum isso? O cara vai ter que ser cada vez mais um cuckold num relacionamento com algumas dessas mulheres para se sujeitar a se relacionar com elas? Não sei. Fica aí a pergunta. Deixem a opinião de vocês nos comentários, como que vocês enxergam essa circunstância. Na minha opinião, o principal responsável por isso é o Instagram, rapaziada, que trouxe esse tipo de mentalidade nas pessoas da gratificação instantânea. Eu quero ser gratificado o mais rápido possível, do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Se você for uma mulher tóxica, você provavelmente vai receber toxicidade de volta. E se você muitas vezes, não sempre, mas se você for muitas vezes direto e objetivo com o que você está falando, é o que você vai receber de volta. A pessoa vai entregar isso para você. E eu falo isso, rapaziada, de experiência prática. Essas coisas que eu falo para você que eu faço, não é teoria, porque eu boto em prática para ver o que acontece.
E eu vejo o feedback que eu tenho na prática dessas coisas que eu estou falando. Não é só teoria. Consequentemente é o que eu falo, você não tira o poder de escolha da outra pessoa. Se você não tira o poder de escolha da outra pessoa, rapaziada, você também começa a ter mais autonomia sobre o seu próprio poder de escolha. Um abraço.